Muito bem, amigos, sextou e nós vamos com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui para vocês, né? Canal independente que você pode participar se inscrevendo no canal e também, muito importante, deixando o seu like, né? Clicando aí no joinha. E claro, você pode também nos ajudar, né? Na divulgação, né, dos nossos links aí nos grupos de WhatsApp, assim como nós fazemos aqui. Pode indicar para alguém aqui mesmo através do YouTube, beleza? E claro, vamos pedindo também o apoio do empresariado local, né, dos empresários da nossa cidade para nos ajudar, para nos manter, para nos ajudar a nos manter aqui como um canal independente no Fatos, Informações e Opiniões. Bom, você que tem um evento e que está organizando aí um evento cultural, né, um baile, vai ter baile, por exemplo, lá no São Luís, domingo a partir das 11 horas. Eu já, no meu tempo de jogador de futebol, né, de atleta, amador, joguei muito lá no São Luís, joguei vários torneios lá, né? E neste domingo vai ter, né, um baile lá, né, no São Luís, e também teremos outros eventos. Se você que tiver o evento aí, manda pra gente aqui que nós estaremos divulgando para você. Principalmente se os eventos forem beneficentes, né? Os beneficentes são prioridades aqui, né? Nós estaremos trazendo para você, divulgando para você aqui, né? E os empresários, né, que quiserem divulgar a sua marca aqui, nós estaremos divulgando, tá bom? Começando com as informações. Pois é, né? Hoje, durante o Fórum Empresarial no Rio de Janeiro, o ministro do STF afirmou que decisões judiciais precisam contribuir para a paz social. E, na verdade, ele tem ganhado muito espaço aí nas suas declarações, nos seus levantes contra as aberrações jurídicas do STF. Sabemos que vem sendo pressionado, muito pressionado, né? Alguns até dizendo que está recebendo ameaças, né? Mas ele tem se mantido firme, né? E durante o 24º Fórum Empresarial do LIDE, no Rio de Janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, André Mendonça, defendeu a ideia de que o respeito deve ser o critério fundamental para avaliar a atuação de um juiz, e não o medo. A declaração foi feita hoje, nesta sexta-feira, dia 22. No evento, Mendonça destacou que decisões judiciais precisam contribuir para a paz social, evitando situações de caos, incerteza ou insegurança. Ele também abordou o conceito de Estado Democrático de Direito. O ministro explicou que no campo jurídico, o Estado Democrático de Direito se caracteriza por ser um sistema em que as leis não os interesses pessoais orientam a governança. Segundo ele, é o Estado onde a racionalidade deve estar presente. Foi o que afirmou, né, o ministro Mendonça, e que disse, né, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade e não de crise, né? Foi o que ele reiterou. Em sua avaliação, a atuação excessiva do judiciário pode comprometer o respeito ao Estado de Direito. Abre aspas para André Mendonça: o Estado de Direito fortalecido depende de uma demanda de autocontenção do Poder Judiciário. Ele se contrapõe ao ativismo judicial que suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos. A declaração de André Mendonça ocorre pouco tempo depois de que a Polícia Federal, né, da Polícia Federal ter indiciado o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo por obstrução da justiça. Eles são acusados de ter atuado para dificultar investigações conduzidas pelo STF e, conforme a Polícia Federal, os dois pressionaram ministros da Corte no âmbito de inquéritos no STF. O posicionamento do ministro foi recebido com aplausos pela plateia, que incluía Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. No evento, o dirigente partidário defendeu Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar e alvo de novo inquérito da Polícia Federal. Disse o Valdemar da Costa Neto que o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro tem o destruído pessoalmente. Só que esse é o objetivo, né, de alguns ministros do STF, é destruir Bolsonaro, né?
E aí é que entra aquela questão, né? Tá na hora da defesa, tá na hora do contra-ataque. Porque se o objetivo do STF ou de alguns do STF é destruir Bolsonaro e eles estão conseguindo isso, é hora da reação. Além de André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes também deve participar do evento, sendo responsável pela cerimônia de encerramento. O Fórum do Líder ocorre no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. E ele foi muito aplaudido na sua palestra de hoje, né? Durante o 24º Fórum Empresarial no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele defende, né? E nesse seu discurso, ele defendeu, né, que o respeito deve ser um critério fundamental para avaliar a atuação de um juiz, e não o medo. O respeito e não o medo, né? Foi essa a sua declaração de hoje e que ele foi muito aplaudido. E, como eu disse para você, o ministro André Mendonça, por contestar as aberrações jurídicas hoje comandadas principalmente pela primeira turma, ou vamos colocar um nome, né, comandando tudo isso, que é o do ministro Alexandre de Moraes, esse seu levante, né, essa sua forma de contra-atacar, né, ou contrapor, vamos dizer assim, não vamos falar em contra-ataque, vamos falar em contrapor, né, em questionar as decisões da primeira turma, de Moraes, de Barroso, de Flávio Dino, de Cristiano Zanin, de Carmen Lúcia. Lógico que ele passaria a sofrer pressões, né? E o advogado Jeffrey Chicchini, que compõe a defesa do ex-assessor especial da presidência Felipe Martins com I, né? Felipe Martins, ele afirmou nesta sexta-feira, dia 22, que a Polícia Federal investigou o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, André Mendonça. E ele disse o seguinte: precisamos saber, o Brasil quer saber, a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar? Foi a indagação do jurista em entrevista ao programa Oeste com Elas, né? Da revista Oeste. E as referências ao ministro estão presentes no relatório final da Polícia Federal, que indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Segundo Chicchini, o motivo para a investigação de Mendonça remonta a quando assumiu o caso de Felipe Martins e identificou recursos da defesa que aguardavam análise. O advogado diz que, diante da proximidade de uma audiência e da existência de pedidos que discutiam nulidades processuais, protocolou um mandado de segurança para garantir direitos e suspender o andamento do processo. Devido a mudanças da presidência do STF e férias do ministro Luiz Roberto Barroso, o mandado ficou sob responsabilidade de André Mendonça. E ele relatou que a Polícia Federal encontrou em busca na casa de Bolsonaro mensagens de Eduardo comemorando o fato de que teria desencadeado a investigação ao ministro do STF. No relatório final, a Polícia Federal menciona Chicchini, alegando que o mandado de segurança teria o objetivo de tumultuar o processo e alterar o curso do julgamento. O advogado afirma que a investigação buscou apurar se ele, André Mendonça e integrantes da família Bolsonaro teriam atuado juntos para favorecer uma suposta fraude processual. Chicchini afirma que essa iniciativa da Polícia Federal representa uma mudança, né, no cenário jurídico, porque demonstra que magistrados passaram a ser investigados sob suspeita de favorecer defesas ou interferir no andamento de processo. Essa ditadura escalou de um jeito que o ministro foi investigado para saber se iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Agora, eles favorecendo o processo que eles, né, querem que seja do golpe, porque eles querem, apenas porque eles querem, porque não houve, né? É por isso que eu chamo de golpe fictício, né? De uma farsa, essa história de golpe de Estado, né? Contra Bolsonaro e seus aliados. Isso aí é perseguição política, é para tirar Bolsonaro do cenário político, para manter esse atual sistema político podre no poder, né? Mas em relação às investigações do
do André Mendonça é mais um caso grave, né? É mais um caso grave de perseguição, né? Não estão de acordo com eles, passa a ser inimigo. Passa a ser inimigo. E o André Mendonça passou a ser inimigo, né? Queira ou não queira, passou a ser inimigo ali daquela primeira turma. Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, o Flávio Dino, Carmen Lúcia e principalmente de Alexandre de Moraes. Pois é, né? Essa é a atual situação do país, né? Mas queira Deus que essa situação de ditadura e de perseguição política, de tensão, né? Ela esteja chegando ao fim. Parece que sim, né? Muita gente ainda não acredita, mas parece que sim. O advogado Martin De Luca, que atua nos Estados Unidos para a Trump Media e a plataforma Rumble, passou a receber ameaças em seu celular depois que seu número foi exposto em relatório da Polícia Federal, relacionado ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pessoal tá brincando com coisa séria, né? Eles estão igual o Maduro, o Nicolás Maduro na Venezuela. Vengan, cobardes! Aí apareceram lá, né? Daqui a pouquinho vão aparecer também no Brasil. Eles estão procurando, né? Daqui a pouco eles vão achar. O documento disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal para consulta pública trazia o contato de De Luca com o prefixo de Nova York, sem qualquer ocultação, assim como de outros nomes mencionados na investigação. Entre eles, o próprio Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. Segundo uma pessoa próxima ao advogado, o vazamento resultou em dezenas de mensagens hostis contra ele e sua família. Tão logo o relatório foi tornado público, Martin De Luca recebeu dezenas de ameaças contra ele e a família dele no celular. Acreditamos que possa ter sido uma ação premeditada e coordenada, porque as ameaças foram enviadas com grande velocidade, até mesmo para o e-mail dele, que sempre foi público. A pedido de autoridades ligadas ao governo Donald Trump, De Luca evitou manifestações públicas sobre esse episódio aí, né? E um levantamento jurídico está em andamento para avaliar se a divulgação do telefone fere a legislação brasileira. Um integrante da cúpula da Polícia Federal defendeu a inclusão dos dados no relatório, alegando que a investigação precisa registrar informações relevantes para a produção de provas, ressaltando que os trabalhos da corporação são conduzidos sob sigilo. O inquérito instaurado por ordem do ministro Alexandre de Moraes também revelou trocas de mensagens entre Bolsonaro e De Luca. Em fevereiro, o advogado ingressou com ações contra Moraes nos Estados Unidos, acusando-o de censura e de violar tratados internacionais. No relatório final, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro e De Luca convergiram na propagação de ações mútuas, quais sejam amplificar ataques direcionados ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, de forma a atingir a jurisdição brasileira, atribuindo descrédito ao Poder Judiciário Nacional. Ninguém precisa atribuir descrédito ao Poder Judiciário Nacional hoje, né? Eles por si só fizeram isso, né? Eles foram responsáveis, né, por isso. Bom, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que é uma das empresas aqui que estão conosco desde abril, desde o dia 7 de abril, né? E vem com um projeto moderno, né, de morar e empreender, um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. Em Ponta Porã, Coop Home Office, né? A Coop Incorporadora e Construtora, que quase falhou a dicção aqui, quase que nós não conseguimos pronunciar, né? A Coop Home Office que vem ali que está localizada ali na rua Deputado Ana Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você pode conhecer, né, esse moderno empreendimento
da Coop Incorporadora e Construtora, Coop Home Office, ali na frente onde o prédio, né, está em fase de conclusão, aí, com mais de 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né? Ali na frente está o nosso plantão de vendas. Você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto e antes, ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar para suas compras, você vai entrar ali no térreo e ali você já vai ver, né, a belíssima maquete do prédio da Coop Home Office. E você vai também encontrar ali os nossos profissionais do plantão de venda que estão prontos para recepcioná-lo da melhor forma possível. Você vai conhecer o funcionamento do prédio através da maquete, vai conhecer o projeto, a planta do projeto e os funcionários, né, os profissionais da Coop Home Office vão mostrar para você que é perfeitamente possível, né, é um sonho perfeitamente possível de você conseguir apartamentos ali, porque eles irão te mostrar, te colocar a par dos planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã, vem para a fronteira modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem também está conosco é o Bob's. Você sabe onde é que fica o endereço do Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Sabor dos Encontros, né? O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos, né, o Bob's adquiriu experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vai virar um Bob's Fan, né? É só você acessar o site bobs.com.br e ali você vai fazer o seu cadastro, né? Vai preencher os dados ali para fazer o seu cadastro e assim você gerar cupons, né, promocionais, depois resgatar esses cupons promocionais para aproveitar, né, os descontos e benefícios exclusivos do Bob's, né, através do Bob's Fan. E aí você vai poder se deliciar lá com os mais variados sanduíches, né, do Bob's. É realmente muito gostoso. E você também terá aí a oportunidade de usar os seus cupons promocionais aí em acompanhamento, sobremesas, os deliciosos, né, milkshakes do Bob's, também saladas e café da manhã. É o Bob's Ponta Porã, né, com o Sabor dos Encontros, ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, que chegou para ficar aqui na fronteira. Seguindo com as informações aqui, vamos falar da agora situação do pastor Silas Malafaia, cabra macho, né? Esse foi um dos que teve aí passaporte aí, cassado pelo STF, a mando da PGR ou de Alexandre de Moraes, do sistema, vamos dizer, né? E não se calou. O negócio é esse, né? Muita gente se calando, muita gente com medo do STF. E é preciso parar de medo, porque se esse medo perdurar, eles vão atropelar todo mundo, né? Demorou, né? Coçou a caneta, relutaram, mas finalmente cometeram mais um erro. E esse erro pode ser fatal, né? O de enquadrar o maior líder dos evangélicos do país, o pastor Silas Malafaia. Pior que isso, mexeram com um homem que não tem medo e é de longe o líder do maior grupo religioso do país, muito mais poderoso do que qualquer ministro da toga aí, né? Qualquer ministro do STF. E pior ainda, né? Silas Malafaia é amigo leal de Jair Bolsonaro, arqui-inimigo do sistema. Absolutamente sem noção do vespeiro em que se enfiaram, né? Eles acabaram de arregimentar uma legião de pastores e seus fiéis como inimigos ferrenhos. E isso é fato. Ainda mais com a postura que teve Silas Malafaia após ser abordado no aeroporto no Rio de Janeiro. Graças à demência galopante da ditadura judiciária, Lula pode dar adeus a qualquer tentativa de aproximação com o povo evangélico e os seus votos.
Mas evangélicos ou não, todos do povo vêm crescer o movimento pelo 7 de setembro, e tem um movimento também antes do 7 de setembro, no dia 13 de setembro também, né, em repúdio à ditadura brasileira. E claro, né, devem estar lá não só os evangélicos, né, mas todos os cristãos, católicos, espíritas, né, agora mais do que nunca devem se unir. É aquilo que eu falei, né? É preciso confrontar. Se toda hora ficar baixando a cabeça, eles vão atropelar. A gente sabe que atropela, o sistema é bruto, mas é preciso que haja uma reação. Nós estamos vendo aí que o Congresso Nacional, aos poucos, vão perdendo o medo do STF, né? Fato é da aprovação do voto impresso, né? Da vitória da CPMI, a Comissão de Parlamentar Mista de Inquérito, né? Da fraude do INSS, começam a perder o medo do STF. E é assim, né? É esse o processo, é enfrentar, é confrontar, não aceitar essas aberrações jurídicas, contestar, partir para cima, de forma pacífica, é verdade, mostrar os crimes que estão acontecendo por parte de ministros do STF. Não adianta ficar caladinho não, porque eles vão partir para cima. E aí, depois, tentar se mexer depois pode ser tarde. Tá certinho a postura do pastor Silas Malafaia, né? Mostrou que é cabra macho. Tem muita gente que não gosta aí do Silas Malafaia. Mas desses que foram aí perseguidos pelo STF, foi o único que peitou. Foi o único que foi para cima. E falou, né? Falou sem medo. E não tem medo da prisão também. Então esse aí sim. E eu acho que esse é um erro. Um erro... É assim, né? Quando você não pode atrapalhar o seu inimigo quando ele estiver cometendo erros, né? E por que os inimigos cometem erros? Pode-se dizer demência ou maluquice, né? Essa sanha de perseguição, de se manter no poder, de atacar a qualquer custo quem eles consideram inimigos. Uma hora vão começar a errar. E no começo do erro, alguns percebem os erros, outros não, continuam persistindo nos mesmos erros ou em outros erros, e esses erros vão se acumulando, vão deixando rastros, e é o que está acontecendo hoje com o STF. Entrou em desespero, tem aí as sanções dos Estados Unidos, e agora vão cometer mais erros, né? Mexer com o pastor Silas Malafaia talvez seja o erro que o Brasil estivesse precisando para reagir, para uma reação. Vamos ver se isso se confirma. Mais um parceiro comercial chegando aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos falar da Solo Forte, que é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que trabalha com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros, né, excelentes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte estão sempre colaborando estreitamente com os produtores rurais, grandes e pequenos produtores rurais, né, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, garantindo assim um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São implementados pelos competentes profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro, né, os profissionais da Solo Forte trabalham sempre com o que há de melhor, né? Utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o grande e pequeno produtor de Ponta Porã e de toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha. Ontem eu passei por lá, né? Ontem fui tomar uma cervejinha, já ampliou ali a varanda ali da frente, ficou melhor ainda, né? O ambiente ficou ainda mais aconchegante ali
na Baturité Conveniência. Fica ali na frente da GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E, como eu disse para você, é um ambiente familiar. Você pode sentar ali, conversar com os amigos, conversar com a família do Carlinhos Dalzaker, tomar aquela gelada. Não está afim de tomar uma cerveja, mas quer tomar alguma coisa? Tem vinho, tem uísque, tem vodka. E para você que gosta de uma cachaça de Minas, tem aquela seladinha, né? Dose única, e que virou febre por lá, né? A Conveniência Baturité. Tem de vários sabores, mas a febre mesmo são aquelas raizadas, né? Cachaça de Minas são as das melhores cachaças do Brasil. Ali na Conveniência Baturité você vai encontrar. Para você que não pode com a bebida alcoólica, você que não gosta da bebida alcoólica, e para as crianças tem vários, né, tipos de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar as filas dos grandes supermercados, pode ir lá na Baturité, que é uma conveniência bastante surtida, e com certeza você vai encontrar tudo que você precisa ali na Conveniência Baturité. Aqui pelo Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã de ontem, né, a Operação Contra-Ataque 3, com 4 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em residências e empresas. Um dos alvos mora no residencial Danha, né? A operação tem como alvo um grupo de Campo Grande que comercializava armas e drogas para uma organização de Minas Gerais. A Justiça autorizou o sequestro de contas bancárias e bens imóveis vinculados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao esquema criminoso. As investigações começaram após flagrante pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de uma organização criminosa dedicada à comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. A polícia identificou que fornecedores estariam sediados em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. A primeira vara criminal de Uberaba autorizou o compartilhamento de provas e deflagração da ação. Os envolvidos utilizavam mercadorias agrícolas para ocultar as drogas, e empresas que apresentaram vínculos com os investigados para o recebimento dos valores das negociações. As empresas não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras, né? E utilizavam comercialização de veículos e oficinas mecânicas para a lavagem do dinheiro. Então ontem a Polícia Federal e a Receita Federal se mexeram por aqui. Tem mais uma informação aqui de Mato Grosso do Sul. O Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas promoveu reuniões nos municípios de Mundo Novo e Ponta Porã, nos dias 19 e 21, né? Ontem e anteontem, 19 e 21 de agosto, com o objetivo de discutir ações integradas para fortalecer a segurança pública na região de fronteira. As reuniões contaram com a presença de representantes de diversas instituições, né, incluindo as polícias militar e civil, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, DETRAN, Poder Judiciário Estadual e o Ministério Público Estadual. Do encontro também participaram a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. Em Mundo Novo, houve participação de representantes do Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná e da Polícia Rodoviária Federal de Guaíra. O foco central das discussões foi a análise dos crimes locais e transnacionais que afetam a região fronteiriça, o mapeamento das rotas utilizadas pelos criminosos e a busca por alternativas para o enfrentamento efetivo do crime organizado na fronteira com o Paraguai. A Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas coordenou essas reuniões, registrando as sugestões dos gestores regionais e locais, com o objetivo de analisar os desafios e assim alinhar estratégias para fomentar ações integradas entre as instituições de segurança pública. Olhando para o lado aqui, né, que nós estamos aqui no nosso local e nós recebemos visitas, né? Então o nosso estúdio aqui ele é aberto, né? E às vezes chegam as pessoas aqui, você tem que olhar para o lado, né? Mas é assim, faz parte. Você que gosta do canal Fatos, Informações e Opiniões também pode chegar aqui, pode entrar em contato comigo, que aí eu te passo o endereço para você chegar aqui, beleza? Vamos falar aqui agora, vamos falar sobre
a situação na Venezuela, né? Duas aeronaves das Forças Armadas dos Estados Unidos foram avistadas sobre o Mar do Caribe, nas proximidades da costa da Venezuela, em uma movimentação que despertou a atenção internacional. E a ação é entendida como parte da política de combate ao tráfico de drogas do governo do presidente Donald Trump, embora detalhes sobre o alcance da operação ainda não tenham sido divulgados oficialmente, né? Maduro está com medo. E tem que ficar mesmo, né? Porque acho que eu tenho certeza, acabou a era Maduro, só falta consolidar esse fim aí, né? Segundo informações de autoridades de defesa dos Estados Unidos, a presença das aeronaves no espaço aéreo internacional não se configura uma incursão sobre o território venezuelano. Os navios da Marinha norte-americana que poderiam apoiar a operação não receberam autorização para entrar diretamente nas águas territoriais da Venezuela, permanecendo, portanto, em regiões próximas, mas fora da jurisdição marítima do país. O movimento reforça a estratégia de Washington de manter vigilância e capacidade de intervenção em pontos estratégicos do Caribe, região frequentemente utilizada para rotas de tráfico de drogas. A operação ocorre em um momento de tensão crescente entre os dois países, com episódios anteriores envolvendo sanções, restrições financeiras e acusações mútuas sobre ações de segurança regional. O monitoramento aéreo e naval da região visa identificar movimentações suspeitas, tanto de embarcações quanto de aeronaves que possam de alguma forma estar aí envolvidas no transporte ilícito de substâncias, de drogas, né? A presença de aeronaves de reconhecimento permite às forças americanas de coletar dados em tempo real, né? E isso oferece aí informações essenciais para as ações coordenadas de interceptação em alto mar. Para Caracas, qualquer aproximação de forças estrangeiras é interpretada como potencial ameaça à soberania nacional. Eles gostam de falar, né? Os esquerdistas adoram falar, né? Ameaça à soberania nacional, mesmo quando realizada em águas internacionais. O governo venezuelano tem mantido uma postura firme contra qualquer interferência externa, considerando a presença norte-americana uma demonstração de pressão militar. A situação aumenta a tensão diplomática entre os dois países, que já enfrentam um histórico de disputas políticas e econômicas. Especialistas em segurança internacional apontam que operações desse tipo, embora aparentemente rotineiras no combate ao narcotráfico, podem gerar riscos de escalada se houver qualquer mal entendido sobre a jurisdição ou intenções de forças envolvidas. Agora, há um fato, além disso, de que Maduro deverá ser destituído do cargo de presidente, né, e preso pelos Estados Unidos. E deve acontecer em breve. E o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, ordenou hoje que milicianos se apresentem em quartéis a partir deste sábado. A convocação ocorre no momento em que os Estados Unidos enviam navios de guerra em área próxima à costa venezuelana. Autoridades norte-americanas afirmaram que a missão busca combater cartéis de drogas na região. E o Maduro tem até um prêmio de 50 milhões de dólares, né, por ser líder do narcotráfico considerado pelos Estados Unidos. É importante aprender lições com o processo histórico que vivemos. A união do poder popular, do poder militar e do poder policial é garantia da vitória, foi o que disse Maduro em comunicado divulgado no Telegram. Por isso, convoca um processo de alistamento nacional para a milícia bolivariana no próximo sábado, 23 de agosto, e domingo, 24 de agosto, nas sedes dos quartéis militares, praças públicas e nas 15.751 bases populares de defesa integral. Não vai sobrar nem a sola do coturno de quem for, né? A gente sabe disso se houver um confronto. Sabemos disso. Ele também sabe, né? Mas todo esquerdista gosta de bravatas, né? Vamos falar de outro parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas, trabalhando sempre lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e os arredores, né? A Futura Soluções Agrícolas, que trabalha com máquinas, implementos agrícolas, venda de imóveis rurais e urbanos, também é o distribuidor da Eurofilt para o estado de Mato Grosso do Sul, né? A Eurofilt, a nova Eurofilt, é uma empresa de filtros de alto desempenho para diesel, presentes em 12 países, né? E a Futura, que surgiu em Ponta Porã, né, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores,
oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo, né? Um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados, né? Esse é o objetivo. E a visão, né, sempre foi o de ser uma referência. Visão essa que chegou, né, a esse objetivo de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Caballero no Paraguai e suas redondezas, né? Consolidando essa atuação aqui no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e a longo prazo se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai, né? Estão, claro, conquistando todos os objetivos, né? O pessoal da equipe da Futura Soluções Agrícolas, que fica ali no bairro Júlia do Amaral Cardinal, né? Ali no Júlia Cardinal, né? E ao lado, o endereço, né? Na Rua Lindo do Amaral Cardinal, ali bem ao lado, né? Da BR-463. Grande abraço ao pessoal lá da Futura Soluções Agrícolas. Vamos para a parte esportiva, né? Do nosso Fatos, Informações e Opiniões, porque ontem nós tivemos a rodada final aí, né? Das oitavas de final da Libertadores América. Deixa eu ver o resultado aqui, né? Para que a gente possa passar o resultado. O Botafogo foi eliminado. Ganhou em casa por 1-0 e ontem perdeu, né? Para a LDU Quito por 2-0, placar agregado 2-1. Botafogo, o último campeão, está eliminado. E o River Plate, que parecia que ia ganhar fácil do Libertad, quase, né? Foi eliminado. Mas o time do Libertad, que jogou bem, surpreendeu, mas não aproveitou a vantagem numérica quando o Galo foi expulso, né, pelo River Plate, e acabou não aproveitando essa chance. Teve até oportunidades, mas o empate em 1-1 levou a decisão para os pênaltis e o River ganhou por 3-1 nos pênaltis, né? Aproveitou melhor as oportunidades e ganhou por 3-1. Já o Palmeiras ficou no 0-0 com o Universitário. Isso classificou o Palmeiras, que ganhou lá no Peru por 4-0. Confrontos já definidos das quartas de final: Flamengo e Estudiantes, LDU Quito e São Paulo, Vélez Sarsfield e Racing, confronto argentino, e River Plate e Palmeiras, né? Esses são os jogos aí, né? E os jogos, por enquanto, estão confirmados para o dia 17, né? Mas isso aí precisa confirmar ainda. A princípio será no dia 17 de setembro. Na Copa Sul-Americana também tivemos jogos ontem, né? E o Atlético Mineiro ganhou de novo do Godoy Cruz por 1-0. Ficou no agregado 3-1, se classificou. O Lanús ganhou do Central Córdoba por 1-0, né? E nos pênaltis deu Lanús, que havia perdido a primeira, né, e ganhou nos pênaltis, então 4-2. Os confrontos que estão definidos aí já para o dia 17 de setembro também, né, são Aliança Lima, e aí tem que confirmar aí, né, o classificado de Independiente e Universidade do Chile. A Universidade do Chile havia vencido a primeira partida e houve cancelamento da partida, né, entre o River, está suspenso o jogo, né, entre o Independiente e a Universidade do Chile, que estavam empatando em 1-1, né. Foi paralisado e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Quem vai ser, né, o classificado desse jogo aí para confirmar, né, o adversário do Aliança Lima. O Bolívar vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Lanús enfrenta o Fluminense e o Independiente del Valle vai jogar contra o Once Caldas. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que nós teremos a 21ª rodada nesse final de semana. Amanhã, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Bragantino joga contra o Fluminense às 15 horas. Amanhã também, 17h30, tem Cruzeiro e Internacional no Mineirão. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 20 horas, tem Grêmio e Ceará. No São Januário, no Rio de Janeiro, já no domingo, o Vasco joga contra o Corinthians às 15 horas. No mesmo horário, lá na Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Santos. No Castelão, o Fortaleza joga às 17h30 contra o Mirassol. O Juventude, que deu uma boa recuperada no campeonato, vai enfrentar o Botafogo às 17h30 no Alfredo Jaconi.
No Morumbi, às 19h30 do domingo também, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. E na segunda-feira, duas partidas, né? No Allianz Parque, o Palmeiras vai jogar contra o Sport às 18 horas e às 20 horas tem no Maracanã Flamengo e Vitória. E aqui por Ponta Porã, lá no distrito de Nova Itamaraty, nós teremos a semifinal da 8ª Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço, edição 2025. Bom programa para você, né? Eu não consegui ir no domingo passado, ver se eu consigo ir nesse final de semana para lá, né? Porque, embora tenha compromissos por aqui também, mas pelo menos na manhã lá, às 8h45, quando começa o primeiro jogo, né? Entre Nova Era e Amigos Futebol Clube, o segundo jogo vai ser entre Itamaratiense Futebol Clube e Força Jovem. São os jogos da semifinal que vão ser disputados lá no campo 2 da sede do distrito de Nova Itamaraty, né? Então vamos conhecer aí os finalistas da 8ª edição da Copa Integração dos Assentamentos de Futebol Suíço. Boa sorte aí, né, aos envolvidos na semifinal. São essas as informações por hoje. Nós vamos encerrando aqui e, claro, né, sempre eu falo aqui, se houver alguma informação aí urgente, relevante, nós estaremos trazendo a informação aqui para você, né? E se não houver nada de relevante, nós voltaremos na segunda-feira. Então, um grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Nós estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser.